Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg. Hoje vamos continuar com nossa aula de biologia, tá certo? Nós estávamos falando sobre a biodiversidade, né, brasileira, né, que é uma das mais ricas do mundo, né? Chega a impressionar todos, né, essa grande biodiversidade, né? Isso faz com que o Brasil realmente seja considerado o país da megadiversidade, como nós vimos na aula passada, tá? Nós estamos aí entrando para estudar agora justamente os biomas, tá? Aí vem que a grande parte da biodiversidade brasileira é encontrada onde? Na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Cerrado, enfim. Então, são biomas. Então, para que a gente realmente possa entrar, né, para que a gente possa falar sobre eles, a gente tem que saber o que é o conceito, né, e o que é o bioma, né, e vamos estudar os biomas brasileiros, tá certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula e, pessoal, no final da aula, eu vou deixar para vocês o meu e-mail e o meu WhatsApp, né, para que vocês possam enviar dúvidas, né, façam perguntas. Eu sei que alguém pode estar em casa com alguma dúvida e queira tirar com o professor. Não adianta ali só colocar no YouTube, quando assiste o vídeo, alguma pergunta, porque às vezes o professor ele não acompanha, né, as aulas no YouTube. Ele manda para o colégio faz o trabalho, né, a edição, e manda para o YouTube do colégio. Então fica mais fácil para o professor, quando o aluno tem dúvida, manda diretamente para o e-mail do professor ou para o WhatsApp do professor, e o professor, na aula seguinte, tira a dúvida de vocês. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Acompanha aí comigo. Biomas. O que é biomas? Primeiro a gente vai entender a palavra, né? Bioma, o que é que significa, né? Que vem também do grego, né? Como vem a palavra biologia. Então, do grego bio, nós já sabemos que é vida. Ioma, grupo ou massa. Ok, gente? Então, agora a gente vai poder entrar e falar aí, ó, compreender o que é um bioma e conhecer as espécies que nele vivem, e é fundamental para a criação de medidas que visam a conservação dessas áreas, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aí, segundo o IBGE, como a gente pode definir um bioma, tá? Bioma é um conjunto de vida, tanto vegetal quanto animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, tá certo? E que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação na paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, ok? E reforçando, pessoal, quando a gente fala, né, tipos de vegetação contíguos, tá certo? A gente fala, na questão contígua, a gente fala vizinha, né? São vegetações vizinhas, muito próximas uma das outras. Ok, gente? Então, vamos continuar, passar a imagem do professor mais para cá, para que a gente possa trazer mais informações para vocês. Olha aí. Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo, tá? Cada um com suas espécies características e algumas vezes únicas, o que a gente chama de endêmicas. A gente só encontra naquela região, tá certo? Pode ser uma região natural, que engloba toda a diversidade, a biodiversidade, né, de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região, né? Os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada, ok? Vamos lá. Dando sequência, a gente vai aqui comentar com vocês, né, porque a gente percebe o seguinte, gente. Existe um crescimento descontrolado, né, das cidades, isso a gente sabe. Aí, nesse crescimento, aí é óbvio, vai haver mais desmatamento, né, avanços de propriedades agrícolas e rurais
nas áreas selvagens, além do uso indiscriminado dos recursos naturais dos biomas. Apesar de o desenvolvimento ser necessário, né, é importante desenvolver maneiras para que ele ocorra, mas que seja de maneira sustentável, tá certo? Para que aquela área degradada ali, né, ela não venha desaparecer. A gente possa ter sempre um controle, né? Se a gente desmata, a gente planta, né? Se a gente está naquela área, a gente faz com que ela aumente, ela se alastre em outra área, né? Mas que nunca deixe de existir, né? Não é só suprimir, a gente tem que fazer também com que aquela área que foi degradada, ela possa, né, novamente surgir e fazer com que a vida, tanto de vegetais, né, como dos animais, né, elas possam sempre estar contidas naquela região. Para que a preservação aconteça, alguns locais eles são protegidos por lei, tá certo? E constituem as chamadas unidades de conservação. Tá? Então, unidades de conservação, gente, para quem nunca ouviu falar, são áreas naturais. Elas são criadas e protegidas por lei, como nós falamos aqui, pelo poder público, seja ele pelo poder público municipal, né, estadual ou federal, né? Sempre vão existir leis, né, que garantam aí que essas unidades elas sejam conservadas, tá? Biomas brasileiros. Nós já vimos ali alguns biomas, falamos aí, né, sobre a biodiversidade, mas precisamos conhecer um pouco mais para que a gente possa, né, no futuro, numa questão até do vestibular, do Enem, a gente saiba, tá certo, definir o que é o bioma e quais são os biomas brasileiros, porque são questões que, de fato, vocês vão ver caindo no vestibular, tá bom? Então vamos ver aí. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas distintos no Brasil. Vamos vê-los. Bom, tirar a imagem novamente aqui do professor, dar uma subidinha. Vamos falar aí primeiro da floresta amazônica. Olha que coisa linda aí, ó. Então, a Amazônia, que é o maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, ok? Além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies que, segundo alguns autores, equivale à metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Além disso, estima-se que a Amazônia ela detém aí 1/3 de toda a madeira tropical do planeta. É conhecida também pela grande quantidade de insetos e pela grande variedade de macacos e aves. Ok, gente? Deixa eu dar aqui um reforço para vocês. Eu queria dar um reforço também referente, tá certo, à bacia amazônica, como eu falei, que é a maior, né, bacia hidrográfica do mundo, a nossa brasileira. Ela tem em torno de 7 milhões de quilômetros quadrados, tá certo, pessoal? Então, a bacia amazônica realmente é a maior do planeta e corresponde a uma área de aproximadamente 3.870.000 quilômetros quadrados. E está presente, pessoal, nos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Ok, gente? Então, é importante a gente também comentar, porque esse bioma realmente é muito importante para a gente e precisamos conservá-lo. E temos visto, né, principalmente agora no mês de março desse ano de 2020, como foi grande o desmatamento, a preocupação mundial, não é? Satélites, né, eles focam, visualizam e denunciam esse desmatamento às autoridades brasileiras, que, por sua vez, ao meu ver, não têm desempenhado um papel, né, nessa proteção da nossa floresta amazônica. É preciso fazer muito mais, é preciso cobrarmos, né, das nossas autoridades mais ações visando aí proteger esse bioma tão importante para a gente, não é verdade? Dando sequência, gente, vamos lá, vamos falar aí a respeito da Caatinga e do Cerrado, ok? Vamos lá. Caatinga, gente, vamos falar da Caatinga nossa aqui, ó,
na região nordeste brasileira. Então, olha só, é um bioma rico em biodiversidade e que ocupa cerca de 11% do território nacional, predominantemente na região nordeste. Sua vegetação é características com plantas, tá certo? Suculentas e cheias de espinhos, adaptações ao clima seco da região, né? Para que a planta realmente possa sobreviver. Vamos falar do cerrado? Vamos falar do cerrado. Então, o cerrado, tá certo? Daqui a pouco eu trago para vocês imagens da caatinga, tá certo? Para vocês conhecerem sobre a vegetação e do cerrado, ok? Então, vamos lá. Cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul e vai se destacar, né, pelo seu grande endemismo, tá certo? Ou seja, espécies endêmicas que são exclusivas da região, como nós havíamos falado, tá certo? E perda rápida da vegetação, o que faz dele um hotspot, ou seja, espécies endêmicas, né, e o tamanho da área degradada. O cerrado pode ser comparado às savanas localizadas justamente lá na Austrália e na África, ok? Lindas as savanas, que também são biomas, né, desses países. A principal característica da vegetação dessa região são árvores com troncos retorcidos, né, e cascas grossas. Vamos ver aí algumas imagens agora. Olha aí, ó, tá? Estão reconhecendo aqui, ó? Aqui, muito bem. A caatinga e aqui o cerrado. Ok, gente? Vamos dar continuidade. Vamos para a nossa próxima página. Vamos falar desse bioma também tão importante para nós brasileiros, tá? Então, se você observa aqui, ó, toda a costa brasileira, tá certo? Ó, vindo do sul aqui, ó, vindo do sul aqui embaixo, ó, subindo, passando por toda a região aqui, ó, região aqui do Nordeste, né? Subindo aqui, ó, chegando até passando o Rio Grande do Norte, tá? Então, olha só, toda essa área aqui, toda a costa, que aqui é o Oceano Atlântico, tá certo, gente? Então, aqui, ó, tudo isso aqui é Mata Atlântica, ok? Então, ela, quando, para você ter ideia, né, os portugueses, né, os europeus, de uma forma geral, vieram para o Brasil, a primeira coisa que eles se depararam foi essa mata densa aqui em toda a costa do Brasil, tá certo? Rica principalmente na madeira que originou, não é, o nome do nosso país, que é o pau-brasil, tá certo? Então vieram explorar aqui e encontraram aqui uma grande diversidade da fauna e da flora, tá? E foi muito explorada mesmo, tá? Para vocês terem ideias, cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro e outras, Espírito Santo, tá certo? Que também tem a cobertura vegetal, toda essa parte da Mata Atlântica, tá certo? Eram 100% Mata Atlântica. O que teve que se degradar, teve que desmatar, né, a área para que haja, né, a expansão, né, da moradia e também da agropecuária e outros, né, não foi brincadeira. Realmente houve uma grande diminuição, né, e vem sofrendo cada vez mais, não é verdade? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a Mata Atlântica, até porque no final dessa aula eu vou pedir a vocês para fazerem uma pesquisa valendo nota, tá certo? Essa nota em biologia vai ser importante, porque eu vou, no final, né, da unidade, agregar essa nota somando na média final, para ajudar vocês ficarem com uma nota melhor em biologia, ok? Então vamos ver aí. Mata Atlântica é constituída por várias formações florestais e em alguns ecossistemas associados. Sua biodiversidade é importante, mesmo após o bioma ter sido amplamente fragmentado, né? Para justamente o crescimento da população, né? Alguns autores indicam, por exemplo, que existem cerca de 20 mil espécies de plantas na Mata Atlântica, um número superior, por exemplo,
a de toda a Europa, tá? É uma das áreas, pessoal, mais ricas em biodiversidade do planeta. E, infelizmente, é um dos biomas mais ameaçados e mais devastados do país. É realmente lastimável. E na pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão realmente ficar impressionados, vão descobrir muita coisa a respeito desse bioma tão importante para a gente, que é a Mata Atlântica, tá? Continuando, pessoal, vamos falar aí dos Pampas e do Pantanal. Olha só, vamos ver aí dois biomas, o Pampa e o Pantanal. Pantanal Mato Grossense, a coisa mais linda do mundo. Olha as Vitórias Régias aqui, coisa mais linda aqui, ó, olha o sol se pondo. É muito bonito, né, gente? Mas a gente tem também aqui o Pampa, que é a coisa mais linda também. São cada uma mais bonita do que a outra, gente. Só realmente a gente conhecendo, visitando, tá certo? Para que a gente possa ficar cada vez mais deslumbrado, né, com toda essa biodiversidade, com os nossos biomas. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do Pampa. Olha só, Pampa, esse bioma é restrito ao Rio Grande do Sul, tchê. Olha aí, e caracteriza-se principalmente por ser formado por uma vegetação herbácea, tá? E arbustiva, ok? Falando agora do Pantanal, vamos lá. Pantanal, deixa eu tirar a imagem aqui do professor, colocá-la um pouquinho mais para cá, porque não atrapalha ninguém. Pantanal, mesmo sendo menor, o menor bioma brasileiro, né? É uma das maiores extensões de área úmida do planeta. É uma região, pessoal, de ligação entre o Cerrado, o Chaco, né, ou o Gran Chaco, que é uma das principais regiões geográficas da América do Sul. Possui aproximadamente 1.280.000 quilômetros quadrados e abrange parte dos territórios da Bolívia, Argentina, Paraguai e nós do Brasil, ok? Caracteriza-se por muitos ecossistemas e climas distintos, tá? Que variam dos pampas a florestas e semiárido, tá? E a Amazônia, ok? Quem tiver oportunidade aí de fazer um ecoturismo, né, vai ter oportunidade aí, quem sabe, né, de conhecer aí esse bioma tão lindo, né, e tão rico em ecossistemas como o Pantanal. Vamos continuar, gente? Vamos lá. Eu tenho aí para vocês uma atividade que eu vou deixar para que vocês façam em casa, tá certo? Eu vou comentar essa atividade com vocês, vou ler os enunciados aqui e na próxima aula, tá? Se houver dúvidas, né, eu vou deixar no final o nosso contato para que vocês mandem as dúvidas, mas que eu vou resolver comentando todas as questões, até porque são questões de prova, né? Então é bom o professor dar a resposta comentando, né, o porquê daquela resposta ser verdadeira ou falsa, ou porque aquela é a correta, né, e aquela ali não é a correta. Então, o professor gosta de comentar e deixar bem explicadinho para que vocês possam entender, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira questão, ok? Primeira questão, vamos ver aí, ó. Vocês vão colocar no caderno de vocês, de acordo com o texto, né, e com os seus conhecimentos, a gente vai definir o conceito de biodiversidade. Na aula anterior, vocês têm tudo comentado a respeito. Então, é só assistir. Quem não lembra, novamente, e escrever no caderno o conceito de biodiversidade. Ok? Na segunda questão, o professor traz também uma questão aí sobre, é correto afirmar aí, sobre biodiversidade, tá bom? Aí vem A. O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez. Pessoal, né? Analisem aí direitinho que certas questões já dá de cara aí se ela é verdadeira ou falsa, né? Se ela é correta ou se ela é errada. B. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não é um organismo vivo. Pessoal, analisem aí, né? Mas o professor comenta na próxima aula. C.
O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. Acabamos de falar sobre isso, sobre a Mata Atlântica, não é verdade? Justamente isso aí, esse desenvolvimento, esse crescimento urbano e econômico, tá certo? E que houve aí uma grande redução e uma grande perda, né, da fauna e da flora. Para você ter ideia, muitas espécies de animais e de vegetais hoje estão extintos, que nós não chegamos nem a conhecer, tá certo? E que muitas espécies, principalmente de vegetais, poderiam trazer, né, soluções para muitas doenças e que não tivemos oportunidades de explorar, não é verdade? Os cientistas, né, a indústria farmacêutica, né, não teve oportunidade de fazer pesquisas. E mesmo hoje, a gente tendo uma grande redução, hoje é o mínimo que se encontra, né, de Mata Atlântica. Na pesquisa vocês vão entender e vão poder comentar melhor com o professor. E ainda sendo tão pequeno, houve tanto desmatamento que ainda se encontram novas espécies, tanto de animais como de plantas, né? Para você ter ideia. Imagine como era na época do descobrimento do Brasil, né? Isso há séculos atrás, né? Mas vamos continuar. O professor já comentou bastante aqui na letra C, né? Na letra C. Então vamos para a D. Vamos lá. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida da natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e micro-organismos. Então, quem já prestou atenção na aula sabe aí dizer realmente qual seria a resposta. A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais poderão ocupar sua função. Será mesmo? Será que não vai haver um desequilíbrio ecológico? Fica aí para vocês, para a próxima aula, a gente comentar a respeito da segunda questão. Eu acho que eu já estou até comentando demais, né? Eu já estou até praticamente dando a resposta para vocês. E não é o objetivo nessa aula agora. O objetivo é vocês anotarem no caderno direitinho para a gente comentar a resposta correta, se vocês acertarem, tá? Então, portanto, eu não vou ajudar mais não. Vou ficar quieto, vou só ler a questão e vocês vão fazer aí essa pesquisa através das nossas aulas, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para a terceira questão. Terceira questão, vamos ler aqui para vocês. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Neste sentido, marque a alternativa que indica as regiões com maior diversidade de fauna e flora. Vamos ver aqui. São as florestas tropicais, são os oceanos, os desertos, são as zonas polares, são as florestas temperadas, né? Então vocês, eu creio que já está muito óbvio aí a resposta, a gente comentou aí várias vezes na aula anterior, né? Mas vamos lá. Quarta questão foi uma questão de vestibular, foi da Universidade Federal do Piauí, daqui do Nordeste, os piauienses. Vamos lá, gente. Preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação mundial, porque as espécies levaram milhões de anos para se desenvolverem e muitas delas podem desaparecer no mundo em poucas décadas se a poluição e o desmatamento indiscriminado tiverem continuidade, ok? Vamos continuar, vamos para a alternativa B, regional, porque o desaparecimento de espécies de animais pode ser responsável por problemas alimentares e pelo aumento de pragas, pela ruptura da cadeia alimentar em algumas regiões no mundo. C, apenas para os Estados Unidos e os países da Europa, já que destruíram, né, quase totalmente suas florestas por terem desenvolvido seu setor industrial há muito tempo. D, apenas para países e regiões que se organizam politicamente em seus espaços áridos ou semiáridos, como a
que dependem do pouco que resta para, né, que resta de seus ecossistemas. Vamos ver aqui, a imagem do professor ainda está atrapalhando. Aqui, ó, melhorou? Acho que dá para a gente ler bem, não dá? Dá para vocês copiarem aí essa alternativa. Apenas para países que utilizam uma tecnologia, desculpa aí, gente, apenas para países que utilizam uma tecnologia altamente desenvolvida, que precisam de organismos vivos como fonte original dos princípios ativos, ok? Ou seja, para pesquisas. Vamos aí para o quinto? Vamos para a quinta questão. Quinta questão também sobre a biodiversidade brasileira. Ele quer que você fale agora do incorreto, né? As outras queria a alternativa correta, agora é o incorreto. Então é incorreto afirmar que, vamos ver aqui, o Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas no mundo. A gente sabe que é verdade, né? Eita. Não posso comentar, eu tenho essa mania de comentar, mas vamos seguir, vamos ver aqui. O país é um dos principais alvos, né, da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade nacional, tá certo? É importante até vocês fazerem uma pesquisa referente sobre a biopirataria, tá certo, gente? Para vocês saberem como são o tráfico, né, de animais e de vegetais, né, que são todo ano, né, encontrados aí em condições precárias para transporte. Muitos chegam até a morrer antes mesmo de chegar no seu local de origem. É realmente muito triste o que o homem é capaz de fazer. Várias espécies de orquídeas, né, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos, podem ser encontrados no território brasileiro. A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável. Será? Ou seja, não agride o meio ambiente. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Vamos lá. A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da fauna e da flora, ok? Então, eu gostaria que vocês, em cima dessas 5 questões, colocassem no caderno, fizessem direitinho, porque na próxima aula, no nosso próximo encontro, o professor vai debater, né, todas elas com vocês. Eu espero que seja um assunto agradável, né, gente? É um assunto bom de se estudar, conhecer um pouco mais sobre o nosso país e que são questões que vocês vão, no futuro, tá certo, se deparar no ensino médio e vão se deparar principalmente nas provas do Enem, ok? Que vocês farão aí para vocês alcançarem aí um ensino superior, tá bom? Vou dar uma pausa aqui, gente, para passar para vocês aqui outras informações, tá? Bom, essas informações é justamente a respeito do trabalho que eu estou pedindo a vocês para elaborarem, tá certo? Sobre a Mata Atlântica. Olha que bromélia linda, gente, aqui, ó. Quem tiver oportunidade de ver, né? Quem passar aí para alguma área que vê uma bromélia linda dessa daí, existe aí várias espécies de bromélias, cada uma mais linda do que a outra, tá certo? É importante a gente poder admirar. Por que é importante? Porque são paisagens, né? É o que a natureza traz para a gente de mais bonito. Então, quem tem esse olhar, né, quem gosta realmente da natureza, fica admirado, né, com o que Deus nos dá todos os dias, né, e que a gente muitas vezes não sabe aproveitar. A gente até, uma simples espécie seja de inseto ou de um animal pequeno, a gente às vezes até, por maldade, né, pisa, mata, enfim, destrói e não sabe a importância, né? Todo animal tem importância, né, dentro do seu, né, do seu habitat, né, dentro do seu ecossistema, mas infelizmente o homem não tem essa visão. Né? A visão muitas vezes é só destruir, 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 e isso me deixa muito triste. Né? Eu espero que vocês mudem aí esse conceito, tá bom? É claro que existem espécies nocivas,
né, espécies que também têm veneno, né, e que prejudica o homem, né? A gente tem, por exemplo, sofrido no Brasil, tá certo? Através, né, do mosquito Aedes aegypti, tá? A dengue, a chikungunya, né? Enfim, a gente sempre tem a filariose também, através de outros insetos, que realmente são nocivos, né? E que realmente precisa ter um controle, tá certo? É importante ter o controle. Eliminar é impossível, né? Porque são espécies em grandes números, né? A de inseto ela é imbatível, então a gente não tem como erradicar, né? E agora a gente tem como controlar, né? Até para prevenir também a nossa saúde, né? Prevenir doenças, que é importante a gente ter esse controle, o que chama controle de pragas, não é verdade? Mas vamos lá, o que é que a gente quer de vocês a respeito dessa pesquisa sobre a Mata Atlântica, sobre esse bioma brasileiro, tá? Eu gostaria que vocês estudassem as principais características da Mata Atlântica, tá certo? Quanto resta de área de Mata Atlântica na cidade, ou seja, aqui em Olinda, né? Quem mora em Olinda, quem mora em Recife, enfim, quem mora aqui, né, em Pernambuco, né, onde existe Mata Atlântica, façam uma pesquisa a respeito, tá certo? Estudem também, que é importante vocês conhecerem o que existia originalmente nos territórios brasileiros, tá? E os estados que incluíam. Eu falei um pouquinho naquele mapa, né, onde tinha ali todo o Oceano Atlântico ali, tá certo? A gente viu, né, toda a costa brasileira, né, que tinha Mata Atlântica. Então eu queria que vocês falassem, né, de tudo isso aí, ok? E inclusive também o percentual de fauna e flora encontrados na Mata Atlântica, tá certo? E eu gostaria que vocês falassem de algumas espécies endêmicas, ou seja, que só encontra, né, na Mata Atlântica. É importante, tá certo? Tem aí exemplos do tipo o mico-leão, né, que é um primata. Então, façam essa pesquisa. Vejam também, né, os animais em via de extinção, quais são as espécies, tá certo? E se vocês encontram aí algumas espécies que realmente, infelizmente, né, já não encontramos mais na Mata Atlântica. Eu gostaria que, se vocês pudessem encontrar, né, enriquecessem essa pesquisa de vocês aqui referente à Mata Atlântica. E também, pessoal, as leis, ok, que protegem a Mata Atlântica e o Dia Nacional da Mata Atlântica, que nós não, infelizmente, não podemos ter comemorado juntos. Passou já. Foi esse mês, agora de maio. Passou e a gente não pôde comemorar, tá? Então pesquisem, façam essa pesquisa através ou de uma folha de papel pautado, ou façam manuscrita, ok? Mas façam aí, quando forem digitar, tá certo? Um trabalho bem feitinho, imprimam, ok? Coloquem gravuras, né, figuras, enfim, enriqueçam essa pesquisa. Vocês não têm nada a perder. Pelo contrário, tá certo? Eu considero que a Mata Atlântica é nossa, tá certo? Pernambuco é privilegiado. Inclusive, existem locais que eu pretendo visitar com vocês, tá certo? De área de conservação e de preservação, né? São estações ecológicas, tá certo? Que a gente, se Deus quiser, quando acabar esse período de pandemia, a gente vai poder juntar a turma do 7º e do 9º ano para que a gente possa juntos, tá certo, conhecer aí de perto, tá, toda a riqueza da Mata Atlântica. Mas para isso é preciso que nós a conhecemos, para que a gente não chegue no local, tá certo, que os guias, quando forem dar palestras no local e a gente fazer uma trilha ecológica, a gente fique com dúvidas, né? Se encontrarmos, né, espécies endêmicas lá, vocês saberem identificá-las, tá certo? Dizer, porque muitas árvores, né, que são árvores nobres, madeiras de lei, né, a gente encontra na Mata Atlântica. Vocês vão fazer essa pesquisa, né, e vão se surpreender, né, vão ver aí
né, árvores típicas, né, da Mata Atlântica e que vocês talvez nem soubessem. Animais que vocês achavam que não era da Mata Atlântica e é da Mata Atlântica. Então, o objetivo dessa pesquisa é isso, é trazer aí essa surpresa para vocês e para que quando a gente for em loco, ou seja, a gente for fazer esse trabalho, né, no local, né, que é a Mata Atlântica, né, que a gente vai visitar de uma área de preservação, uma área bem conservada, tá certo? Vocês vão ver aí quantas nascentes, quanta água, né, abundante nessa mata, como ela é importante para trazer também chuvas, trazer água, né, para as regiões vizinhas, tá certo? Como ela é importante. Então, pesquisem, vocês realmente, como eu falei, vão se surpreender a respeito da nossa mata, Mata Atlântica, ok? E, pessoal, vou deixar para vocês aqui, ó, em caso de dúvidas, mais uma vez eu friso para vocês, tá? Teve dúvida? Manda para o e-mail do professor, olha só, gutenbergsimões@gmail.com ou do WhatsApp, que vocês já têm aí o grupo, né, da nossa sala, né, 88675940. Lembrando agora que todos os números têm que ter o 9 na frente, não é verdade? Então, dúvidas, sugestões, professor, o que quiserem conversar com o professor, manda para a gente, que eu terei o maior prazer de comentar com vocês. Afinal, a aula EAD, que é o ensino à distância, é uma modalidade nova para todos nós, mas eu acho que nós já estamos começando, né, a nos adaptar. Eu acho que o homem ele é sempre adaptável, a gente sempre se adapta. E está sendo muito gostoso. Mesmo morrendo de saudade de estar ali com vocês, tá certo? Nós estamos tendo condições, né, de estarmos estudando. Isso é o que importa, né? Então, o Colégio Universo vai estar sempre com vocês através dessas videoaulas, ok? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, muita saúde e muita paz. Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.